amigo meu me mandou um artigo que saiu hoje no Wall Street Journal, que diria ali que o Trump estava favorecendo a emergência de 3 áreas de influência, uma chinesa, uma Rússia e uma dos Estados Unidos. É uma negociação nesse sentido. Não sei se a gente consegue afirmar isso com toda certeza, mas ele está criando um furo ali na bolha, né, desse eixo de autocracias, na medida que, indiferentemente de Biden, que contrariava, ia por ataque, ele está justamente buscando a via diplomática. E o Trump sempre ele é um pacifista, por mais que a gente, né, tenha alguma crítica, ele é um pacifista, ele não iniciou nenhuma guerra. O máximo que ele tenha feito talvez foi algum ataque aéreo preciso para matar algum líder terrorista. Mas ele não iniciou nenhum processo de guerra e foi um dos únicos líderes do mundo que foi lá apertar a mão, inclusive, do líder norte-coreano. Nenhum presidente americano conseguiu esse feito e parece que agora ele caminha justamente para essa questão diplomática. E aí veio o Zelensky nessa reunião em contrariedade, mas que tipo de diplomacia que vocês estão pensando, né? E isso criou todo esse gatilho. Mas na atual configuração da política internacional, acho que o Zelensky é só um grãozinho. Tem muita coisa em interesse, inclusive o Irã. Está vindo para cá essa questão Sim. de uma diplomacia que envolvesse a intermediação do Putin em relação ao programa nuclear iraniano. Então, tem uma série de coisas... Tem uma série de coisas e o Trump quer passar a história como pacificador, de certa forma. A gente não vai ter tempo de aprofundar ainda mais, já fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu tenho um livro que saiu, que é o Fire and Blood, eu acho é o nome, que fala um pouco dessas discussões internas do governo Trump. Eu não sei se eu concordaria muito em chamar o Trump de pacifista. Eu acho que o Trump talvez esteja... Para mim, eu tenho falado isso muito com vários colegas, ele representa muito o período da paz armada, entre ali a Conferência de Viena e o estouro da Primeira Guerra Mundial, onde nós vemos a criação de pequenos conflitos que vão crescendo para um conflito insustentável global, no caso um conflito europeu, inicialmente na Primeira Guerra Mundial. E eu acredito que o Trump está fomentando uma insegurança global no sentido de várias corridas armamentistas diferentes ao mesmo tempo. É claro que há algo a ser dito sobre os Estados Unidos se retirar do papel do fiador da paz europeia. Ok? Porque é isso. O pós-48 é isso. Os Estados Unidos é o grande fiador da paz europeia. E a gente vê um processo onde as potências europeias potências médias, né, europeias, estão investindo mais em armamento desde 2014, 2015. Que parece que a Europa está se preparando para uma guerra. Esse processo agora foi acelerado, de forma, acredito eu, irreversível. Então, nós estamos nos movendo para um terreno extremamente instável do ponto de vista internacional. A questão do Irã, por exemplo, eu não acho que dá para dizer que o Trump tem uma postura pacifista com relação ao Irã. Pelo contrário, a postura dele de sempre sugerir a guerra primeiro, de botar a guerra na mesa. Ele fez isso com a Coreia do Norte também. E houve um recuo. Mas você está jogando, é aquilo que a gente chama, né? Você está brincando de espada nuclear. E aqui entra um problema de quais são as armas que você coloca na mesa. Essa é uma preocupação que eu sempre tive com relação à questão ucraniana. Quanto mais tempo o conflito na Ucrânia se estende, mais armas a Rússia vai usar. Então, é muito ruim o conflito na Ucrânia se estender. E é muito ruim que os Estados Unidos coloquem inicialmente na mesa as suas armas mais potentes. Por quê? Sim. Porque você obriga... Olha o jogo do pôquer de novo. Você obriga o cara a ficar na mesa, como? Apostando tudo. Esse é um jogo perigoso, especialmente quando tem armas muito grandes dentro do sistema. E a outra coisa que a gente, claro, hoje não vai ter tempo de falar, são as consequências desse jogo para a questão da estabilidade global política. Então a gente está jogando um jogo muito sério, que é a reconfiguração da estabilidade política na América do Norte, na América do Sul, na Europa, que é a reconfiguração de todos os pactos políticos de esquerda e direita. Do que significa esquerda e direita, para todos os efeitos. Essa reconfiguração na qual o Trump está surfando, poxa, o que é o vice-presidente dos Estados Unidos e encontrar o líder da AfD, da Alternativa para a Alemanha? Isso não tem precedente. É o vice-presidente dos Estados Unidos no meio de uma campanha eleitoral e encontrar o líder de um grupo de extrema-direita na Alemanha. De novo, se as relações internacionais são feitas de símbolo, a gente está jogando aqui com um jogo de instabilidade que me parece mover, sim, por um lado, para um tipo de paz.
Mas, por outro, que é, se esse tipo de paz não for possível, a gente vai estar olhando para uma instabilidade global bastante acentuada, que pode não se parecer com o tipo de guerra convencional que a gente está acostumado a ler nos livros de história, mas com um outro tipo de conflito. Que, de novo, para mim é o pós-conflito na Ucrânia. Ah, vai ter uma paz na Ucrânia, mas de que tipo de paz nós estamos falando? Porque eu acho que não dá para esquecer. Vai ter um conflito civil interno na Ucrânia pelos próximos 20 anos, independentemente do que acontecer. O que significa esse tipo de conflito no contexto europeu? De novo, a Ucrânia não é Kosovo. A Ucrânia tem a população da França.